Olá, boa tarde. Estamos aqui novamente, mais uma quinta-feira, com uma live do Educatuar. Hoje nós vamos conversar sobre os saberes necessários para se ter uma mentalidade empreendedora. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Soraya Andrade, eu sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em inclusão e neurociência, trabalho há 28 anos na área da educação, sendo alguns anos como docente e 19 anos como coordenadora pedagógica, e agora tenho trabalhado com a formação de professores. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E para brilhantar aí a nossa tarde, eu vou chamar os nossos dois convidados de hoje. Então, vamos lá. Célia, boa tarde, Célia Regina Costa, graduada em Matemática, Física e Desenho Geométrico pela Universidade Mackenzie, pós-graduada em Direito Educacional pela FADISP, fez capacitação em empreendedorismo com a Poliana Giardino, do projeto Empreeduca, e tem mais de 30 anos de docência no ensino fundamental e médio. Seja bem-vinda, Célia. Boa tarde, Soraya. Boa tarde a todos. É uma honra ter sido convidada para esta live e espero colaborar com a minha experiência. Muito obrigada. Com certeza colaborará. E Rogério Augusto Ferreira, publicitário, formado pela ESPM, diretor de produção da Agência Pipoca e CEO da Agência Gesto. Participou de muitos eventos e daqui a pouquinho ele vai contar um pouco sobre ele no início da fala. Bem-vindo, Rogério. Opa, boa tarde. Obrigado, Soraya, pelo convite. Olá, Célia. Vai ser um prazer estar aqui com vocês, tá? É isso aí. Então, vamos começar aí a nossa tarde, o nosso bate-papo. Deixa eu só projetar aqui a nossa apresentação. Só um minutinho. Aí, prontinho. Então, vamos lá. Saberes para empreender, uma conversa sobre o futuro do trabalho. Bom, diante de tantas mudanças, né, que vêm ocorrendo aí na sociedade, é muito importante, se torna cada vez mais evidente a necessidade de nós desenvolvermos múltiplas competências pessoais que vão nos ajudar a enfrentar os desafios da vida, né, e termos foco para tomar as decisões sobre a nossa própria trajetória. Então, a palavra empreendedorismo, na verdade, ela já acompanha a nossa geração já faz um tempo. Houve uma fase em que, quando falávamos sobre empreendedorismo, nós pensávamos muito mais num ambiente empresarial, né, com vistas na formação, não tanto para a formação para a vida, mas usávamos esse termo para designar a criação de empresas, criação de produtos, criação de serviços, criação de inovações, mas nem tanto para o desenvolvimento de competências, né? Mas já tem algum tempo, e mais particularmente aí nos dias de hoje, que a própria BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, já traz algo diferenciado, e nós precisamos ampliar essa abordagem e pensar na promoção de uma visão que envolva mais o desenvolvimento de habilidades e competências desde a infância, na escola, para promover atividades educativas que vão oferecer aprendizagens úteis para diversos contextos. Então, nós estamos longe aqui hoje de querer pensar numa definição básica de empreendedorismo que esteja voltada para o lucro, porque nós acreditamos que isso seja limitante. Então, nós queremos pensar e estimular aí o desenvolvimento dessa visão empreendedora a partir do despertar para a resolução de problemas que fazem com que a gente saia da nossa zona de conforto frente às mudanças sociais e para que nós possamos
assumir novas soluções para a vida, que fazem com que as pessoas se coloquem, né, coloquem as suas carreiras, coloquem os seus sonhos nas suas mãos e levem tudo isso na direção da sua própria escolha. E para trabalhar aí, né, esse aluno e essa capacidade de olhar para empreender, nós precisamos trabalhar desde pequenos isso, né? Por isso que eu disse, desde a infância, da escola, formando crianças, formando pessoas capazes de terem um comportamento proativo para vencer as dificuldades do dia a dia, para desenvolver ações que alcancem objetivos, trabalhem com planejamentos e metas, e assim eles vão, as pessoas, as crianças vão estar muito mais preparadas para enfrentar diferentes cenários, para analisar esses cenários, levantar hipóteses, levantar situações, problemas, pesquisem, se abram para o novo, né, e sejam capazes de planejar ações que transformem realmente. Até porque, assim, essa abertura para o novo vai possibilitar o nosso senso crítico, a nossa capacidade de tomar decisão de forma rápida, precisa e com maior segurança. Então, considerando todos esses pressupostos, eu vejo que é muito importante que a gente tenha um modelo educacional que tenha como principal característica tornar o aluno desse processo de aprendizagem, né, o centro, ele seja protagonista, que ele planeje ações para estruturar projetos que podem ser desenvolvidos não só na escola, mas que ultrapassem os muros da escola, né, projetos que vão para a vida pessoal futuramente, para o seu ambiente de trabalho. Então, nesse contexto de abertura para olhar o mundo de uma forma mais ampla, né, o domínio das linguagens, a compreensão da globalização, o domínio das tecnologias acaba sendo muito importante também. Precisamos considerar que as aulas de robótica, as aulas de programação nas escolas, elas são bastante importantes, porque em muitas situações elas vão desenvolver a capacidade de compartilhar ideias, vão colocar o aluno tendo como visão ali o foco em resultados, e elas também vão ser úteis para reforçar a necessidade de inovar para superar as expectativas. Então, eu acredito que os jovens, eles devem ser estimulados, por meio da tecnologia, para enfrentar os desafios que vão envolver soluções que podem gerar grandes benefícios para a sociedade, né? E aí, os alunos, eles vão desenvolver novas formas de ver o mundo, enxergando novas oportunidades de transformação, que vão envolver o desenvolvimento de novas habilidades, novos conhecimentos vitais para a formação pessoal e para a sua formação profissional também. E à medida que essas crianças, esses jovens, adolescentes, eles participam de ações voltadas para o desenvolvimento de projetos, por exemplo, né, mais simples fica para o estudante identificar os seus pontos fortes, seus pontos fracos, aquilo que precisa ser melhorado, conhecer as próprias potencialidades é um fator muito importante para se atingir o autoconhecimento, e isso vai gerar autoconfiança. Então, ao participar de projetos, superar as adversidades, cada um de nós passa a confiar mais em si mesmo, passa a se arriscar mais, a ousar, a perceber que é possível, sim, realizar tarefas desafiadoras, né? Penso que a iniciativa também seja uma capacidade muito importante, porque com ela, tendo qualquer problema, nós podemos agir, arregaçar as mangas, partir para a solução, mesmo com riscos. E o erro, que é algo tão importante, visto como algo negativo, ele passa a ser visto como parte do processo de aprendizagem em qualquer idade, né? Aliás, até o erro e a capacidade de se reinventar são parte da ação empreendedora, né? E para se lançar também em novas situações, eu vejo que é importante ter responsabilidade, ter energia, né, e ser capaz de se entusiasmar com novas ideias, com novos projetos, e perceber que
a realização desses projetos, ela vai depender não só de si mesmo, mas da capacidade de se trabalhar em equipe, que é uma competência também muito importante, né? E aí, se pensar na educação que visa, né, essa reinvenção e transformação, que só vai trazer benefícios para as crianças e para os jovens, a gente vem pensar no novo olhar para a educação que a BNCC nos traz, né, o desenvolvimento de competências cognitivas, socioemocionais, que vão fazer com que o aluno, ele se reinvente e se transforme. Então, as orientações da BNCC, elas são muito claras e elas mostram que a formação do sujeito, ela vai além dos conceitos. Então, se nós formos pensar mais especificamente sobre algumas das 10 competências gerais, nós temos aí, né, a competência 2, a 6, a 9 e a 10, que tratam do pensamento crítico e criativo, que visa aí o desenvolvimento da curiosidade, do olhar crítico para a realidade, da experimentação da criatividade, a apropriação de conhecimentos, de experiências e da busca da realização e da identificação pessoal, pensando aí no trabalho com projeto de vida, né, a necessidade da empatia, né, de exercitar aí a cooperação, a resolução de conflitos, e a questão da responsabilidade, como eu falei há pouco, né, responsabilidade e cidadania, que é o agir pessoal e coletivamente a partir de princípios éticos, democráticos, inclusivos, solidários, né? Então, o aluno ele precisa estar conectado à realidade, interagir, construir, expor argumentos, transformar a realidade, e com isso nós vamos ajudá-los a construírem um projeto que contemple o presente e o olhar para o futuro, né? E aí, pensando mais especificamente em termos da prática pedagógica, em sala de aula, nós podemos lançar mão das metodologias ativas, né, como o uso do design thinking, da aprendizagem baseada em projetos, da gamificação, que é o levantamento de alternativas, primeiro individuais e depois coletivas, pensando em desafios reais, né, algo da vida e que vai contribuir também para a sociedade como um todo. A gamificação, que é o uso de jogos, foi muito interessante que essa semana eu assisti a uma live e foi sugerido o uso de um aplicativo, e eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre esse aplicativo. E foi muito interessante porque veio de encontro a abordagem que nós temos hoje aí sobre a mentalidade empreendedora. Foi um aluno que o ano passado, como aluno de terceiro ano do ensino médio, desenvolveu esse aplicativo para ajudá-lo diante das suas dificuldades em sala de aula. E esse aplicativo, ele foi, assim, muito bem aceito pela sociedade e ele tem melhorado cada vez mais o uso, né, dessa ferramenta aí de trabalho, né? Então, com essa perspectiva, a gente vê que trabalhar competências e habilidades para se desenvolver uma mentalidade empreendedora só traz benefícios, porque vai contribuir aí para o reconhecimento de potencialidades, do desenvolvimento do autoconhecimento, da proatividade, do desenvolvimento da liderança, né, aspectos aí já falados aí anteriormente. E hoje, gente, o nosso propósito aqui é de olhar um pouquinho para isso sob a ótica de uma educadora e sob a ótica de um publicitário. Então, eu gostaria de começar pela Célia e perguntar para você, Célia, que você aborde aí na sua fala, né? Como que essa ideia de mentalidade empreendedora entrou na sua vida, né?
como que você, sendo uma educadora, vê a escola como espaço de desenvolvimento de habilidades e competências aí necessárias para a construção dessa mentalidade, e que você conte um pouquinho para nós a sua experiência em relação ao trabalho que você fez como uma disciplina, né, na escola, e do trabalho que você fez em parceria com a Educa Empreende, é isso, né? Isso. Tá bom? Então, vamos lá? Então, eu vou começar falando sobre a mentalidade empreendedora. Eu achei bem interessante quando você disse que o empreendedorismo deve começar desde cedo, com a criança, né? Porque eu me vi pela primeira vez empreendedora ainda criança mesmo. E você, quais são, né, como que você define uma criança empreendedora? É a curiosidade, aberta para a inovação, a criança está sempre pronta para aprender o novo, e também para a resolução de problemas. Só que, na minha época, a minha geração, ela foi criada com medo, né? Meu pai sempre teve muitas ideias, meu pai nunca colocou as ideias em prática por conta do medo. Meu pai era aquela pessoa que, por exemplo, para guardar o dinheiro, ele só aplicava na caderneta de poupança porque era seguro. E a minha geração, o que nos prendeu foi isso. O que acontece? Correr risco faz parte do empreendedorismo. Eu achei legal quando você falou que o erro, você tem que trabalhar o erro. Exatamente, no empreendedorismo você tem que trabalhar o erro. É por tentativa que você vai chegar lá. Eu só tive coragem de montar um empreendimento com 32 anos, que foi uma inovação. Nós criamos, eu e uma amiga, a Silvia Helena de Andrade, nós criamos uma escola de apoio, chamava-se IAPEP, Instituto de Apoio para Estudantes e Professores. E o que era o IAPEP? O IAPEP ele era uma inovação, porque em 1990 você só ouvia falar de aulas particulares. Então, o aluno ia atrás de um professor de português, um professor de matemática, né, de inglês, enfim, das disciplinas. E nós alugamos um espaço, nós concentramos esses professores, nós tínhamos 9 professores, nós tínhamos psicopedagoga, nós tínhamos pedagoga e psicóloga, num lugar só, para poder dar uma assessoria para os pais e alunos. Depois, nós também começamos a trabalhar com os professores, porque nós também começamos a perceber que os professores também necessitavam de, o que a gente fala de hoje, de capacitação. Nós trabalhamos muito com PNL, Programação Neurolinguística, enfim. E o IAPEP, ele ficou 8 anos, nós trabalhamos 8 anos, nós tínhamos uma equipe de 9 professores, mais ou menos, e 120 alunos em rodízio. Então, foi muito legal, foi uma época que a gente ganhou, assim, muito dinheiro, foi um empreendimento que deu certo. Só que todo empreendimento, e é isso que é importante, ele tem que se reinventar, como você falou. Você tem que se reinventar. Em 1990, nós não tínhamos o computador, e naquela época se chamava microcomputador, porque os computadores eram grandes, né? E aí veio o microcomputador de levar para casa, então aí surgiu essa novidade. As escolas ainda não tinham os computadores, então nós, quando abrimos a nossa escola, nós trabalhávamos com enciclopédia, que hoje o aluno de hoje não sabe nem o que é uma enciclopédia, né? Daí, o que aconteceu? Nesses 8 anos, a tecnologia evoluiu bastante. Em 1998, tanto eu quanto a Silvia, nós já parávamos para pensar como inovar com a tecnologia, porque já não tinha mais sentido os alunos consultarem as enciclopédias, os livros, enfim, todo aquele material que nós tínhamos, porque já estava ultrapassado. Nesse período, surgiu uma oportunidade, uma dona, uma proprietária de uma escola de educação infantil, essa proprietária veio nos procurar, assim, do nada, e ela fez 2 propostas, deu 2 opções para nós. Ou nós faríamos uma parceria com ela, faríamos uma sociedade, porque nós tínhamos um local alugado, e ela tinha um espaço físico próprio. Ou nós venderíamos para ela toda a estrutura
do IAPEP. E nós optamos por essa segunda opção. E aí nós vendemos, não vendemos o nome, nós vendemos toda a estrutura, vendemos os móveis, nós vendemos tudo que nós tínhamos, passamos para ela e ela continuou por um bom tempo também. Foi inovador. Essa escola foi inovadora? Foi, porque não tinha, na época não tinha. Foram começando a aparecer depois que apareceram as outras. Desculpa eu estar virando aqui, é que eu gosto de seguir o meu roteiro para não me perder. Empreender, o que significa? Você está sempre inovando, como eu falei, é investir no seu negócio. E foi por isso que nós acabamos deixando para lá, porque quando veio a tecnologia, você tinha que começar de novo da estaca zero. E a gente coloca, né, eu dou muitos exemplos para os meus alunos, um exemplo que todo mundo conhece é a Blockbuster. A Blockbuster começou, ela estourou no mercado, todo mundo ia alugar as fitas lá na Blockbuster, e, de repente, do nada, veio a TV a cabo, vieram outras tecnologias, e a Blockbuster não inovou. A Blockbuster acabou falindo, né? Então, empreender é isso, é você estar sempre inovando. Eu até comentei com o Rogério, o Zé, que nós temos uma amiga em comum, e eu aprendi muito com ela, é a Cláudia Giudice. Quando eu comecei a trabalhar com o empreendedorismo, numa escola que eu fui convidada para dar aulas de empreendedorismo, eu tive uma professora fantástica, minha coach, a Poliana Giardino, e também a Cláudia Giudice, indiretamente, porque eu comecei a ler sobre empreendedorismo e eu vi numa livraria, ou foi pela internet, eu não lembro bem, eu vi um livro que me chamou muito a atenção, A Vida Sem Crachá. E eu peguei o livro, é fantástico, eu aconselho vocês, quem tiver oportunidade, compre, leia, que é uma história de vida fantástica. A Cláudia trabalhou aí muitos anos na Editora Abril, daí ela saiu da Editora Abril, ela foi mandada embora e montou uma pousada. A pousada também é fantástica. O Rogério conhece, né, Rogério? Sim. A pousada é fantástica. E ela conta, né, toda essa trajetória dela. Uma pessoa que viveu os 30 anos com crachá, foi para o plano B, empreendeu, e agora, 100 dias, completou 100 dias que a pousada ficou fechada. Então, é o reinventar. Então, a Cláudia, com a sócia dela, a Nil, já mudaram toda a estrutura de novo. Então, até quando eu vi, eu falei assim, nossa, a mesa que eu almocei não está mais lá, né? Porque tiveram que trocar, eles mudaram a higienização, enfim, tudo. Isso é empreender. É você estar sempre reinventando. Isso é muito importante. Na escola, a gente procura trabalhar desse jeito. Então, agora, com a pandemia, eu mudei todo o esquema, porque a Soraya também falou logo no início que é muito importante o aluno ser o protagonista, né, Soraya? Sim. E é exatamente isso. Eu, como professora de matemática, 25 anos dando aula de matemática, eu me sentia protagonista. Eu ensinava matemática, eu explicava, então era muito o eu. Quando eu fui trabalhar com a Poliana, isso tudo mudou. Então, eu aprendi que o aluno pode se desenvolver as habilidades, as competências, enfim, ele pode crescer sozinho, ou seja, é só você dar as ferramentas para ele. É fantástico, eu não acreditava nisso. Eu realmente não acreditava nisso. Quando eu comecei a trabalhar com a Poliana, eu pensei assim, gente, isso não vai dar certo. Isso vai virar uma bagunça só. E não, isso dá certo e agora a gente percebe pela BNCC que o caminho está sendo esse. Então, as escolas estão seguindo agora esse caminho, que são o caminho dos projetos. Eu sei que eu tenho 20 minutos, não é, Soraya? Não, então, mas fica à vontade. Vai lá, Célia.
eu quero contar a experiência que eu estou tendo esse ano. Você falou do aluno que criou o aplicativo, né? Eu tenho, assim, inúmeras histórias para contar, que eu sinto muito orgulho de alunos do ensino médio que criaram um aplicativo para refugiados, criaram uma assessoria para idosos para mexerem no celular. Enfim, criaram um chip para você colocar no animal, no cachorrinho, mas não esse chip que existe hoje. Eu já nem sei, porque a tecnologia avança tanto que eu já nem sei se já existe esse projeto que os meus alunos criaram há 2 anos atrás, que é um chip que você aproxima o celular e você, ou melhor, o seu celular rastreia aonde está o seu animal. Porque o que acontece hoje é o seguinte, ele tem um chip, só que você coloca o teu celular, tem um aplicativo, você lê esse chip que o animal tem e você fica sabendo o dono, o telefone, essas coisas. A ideia deles era que o animal, ao se perder, o dono já localizasse isso. Então, tudo isso é trabalhado na sala de aula, eles Protagonizando. Isso, enroscou aqui. É exatamente isso. Aí, no começo, eu achava que eu era coadjuvante. Falava assim, então, e como que vai ser isso? E como que vai ser aquilo? Hoje eu percebo que eu estou sendo plateia. Você joga uma ideia, né? E eles desenvolvem aquilo. Então, eu quero começar contando, se tiver tempo, eu conto outras histórias mais, mas eu quero contar a minha experiência esse ano com alunos de 6º até o 9º ano. Você pega o mesmo tema, eu levo para as 4 salas, são 4 salas, e esse tema se desenvolve completamente diferente por conta da faixa etária deles. E eu vou te dizer, qual é a melhor saída, a melhor solução para o problema, nem sempre está lá no 9º ano. É impressionante, às vezes ele aparece lá no 6º ano. Quando começou a pandemia, todos nós e todas as disciplinas tivemos muita dificuldade no início, como trabalhar online, como fazer. Eu já estava com o meu projeto pronto para trabalhar esse ano em grupos e, de repente, como que vai ser online? E eu fiquei, lógico, como todos os meus colegas, ficamos meio apavorados. Daí eu lembrei, né? Lembrei da Cláudia Giudice no seu livro, do Plano B, lembrei da Poliana Giardino, da Bumit, da época era Bumit. E aí eu lembrei, eu falei, gente, eu tenho que dar uma saída. Se é empreendedorismo, se eu estou instigando a curiosidade, se eu estou provocando o meu aluno a dar solução, é ele que tem que resolver isso, é ele que vai me dizer o que nós vamos fazer. E a escola que eu trabalho hoje, nós tivemos uma aula antes da pandemia, online, uma aula antes da pandemia online, depois nós entramos em férias e voltamos. Então, eu tive bastante tempo de pensar nisso e jogar o problema para eles. Então, em todas as salas, a proposta foi essa. Gente, o que nós vamos fazer? Aquilo que estava proposto não vai mais funcionar. Não tem como. Como que nós vamos fazer? E o legal do empreendedorismo é que você trabalha a realidade. Então, eu me sinto muito mais à vontade hoje dando aula de empreendedorismo do que matemática, em que o mundo está desabando lá fora e você está ensinando polinômios, raiz quadrada, números complexos, não é? E agora não. Então, paramos. Então, qual é o problema? E deles vieram a solução. Então, assim, professora, o problema que nós estamos enfrentando é o convívio familiar. Eu não sou psicóloga, né? E aí, como que eu vou trabalhar isso com eles? Vamos pesquisar. O que a gente pode fazer, ligar empreendedorismo com isso? Eles pesquisaram, porque eu dou aula uma vez por semana. Eles pesquisaram e eu pesquisei também. Empreendedorismo de vida. O que nós podemos fazer durante a pandemia? Então, na semana seguinte, vieram as novidades, né? E veio um projeto maravilhoso, que ele está até no site da escola. Eu acho que eu posso citar o nome da escola, né? Acho que não tem problema. É o Externato Horto Florestal.
E está lá no site, tá, esse projeto desse aluno que foi incrível. O que ele fez? Eu havia falado, antes da pandemia, nas aulas presenciais, eu havia falado sobre ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E nós estávamos falando sobre isso quando estourou a pandemia e nós paramos. Esse menino, ele, durante as férias, ele foi estudar as ODSs. E ele escolheu a ODS de educação de qualidade. O que ele fez com a mãe dele? Ele conversou com a mãe e falou: a professora está falando para a gente bolar alguma coisa, né? Ligado a alguma ODS. O que nós podemos fazer? A mãe tinha muitos livros e a mãe sempre falava em casa, falava assim: nossa, eu tenho tanto livro que eu já li, eu vou doar, eu vou ver para quem que eu vou dar esses livros, tal. Ele tem uma tia que gosta muito de ler, diz que a tia ia muito na casa dele para pegar esses livros, pedia emprestado, depois devolvia. O que ele fez? Ele pegou uma caixa de papelão grande, de mercado, tipo de mercado, encapou toda a caixa, fez prateleiras dentro dessa caixa, colocou os livros na caixa e imprimiu um papel e entregou com máscara, ainda ele falou, usando todos os cuidados, né, possíveis, tomando conta. Ele colocou a máscara e ele foi na caixa de correio das pessoas e colocou, ele mora em casa, colocou na rua dele que ele estava abrindo uma biblioteca para as pessoas, para ajudar as pessoas na quarentena. Eu não falei nada, isso partiu dele. Eu só falei da ODS e pedi para eles, são 17, pedi para eles escolherem. Então, isso é uma coisa que eu me emociono quando eu falo, porque é emocionante, é um aluno de 6º ano. E quando ele me contou, quando nós voltamos, ele falou assim: professora, foi muito legal, porque nós estamos deixando o portão aberto, o vizinho vem, abre o portão, que ele recebeu o panfleto explicando, ele abre o portão, ele retira o livro e escreve num caderno com quem que aquele livro está. Peguei tal livro, sou fulano de tal. E depois ele devolve. E aí, professora, começaram a aparecer pessoas que também tinham livros, que já tinham lido. E, de repente, aquela caixa começou a ficar pequena. E eu achei fantástica a ideia dele. E aí eu levei para a coordenação e falei assim: gente, esse trabalho é fantástico. Outros trabalhos também apareceram durante a quarentena. Mas voltando um pouquinho na discussão geral, o problema maior da quarentena era o relacionamento em casa. Eu procurei uma psicóloga para dar uma palestra para eles, a psicóloga deu uma palestra, e nós começamos também, né, no empreendedorismo, o que nós podemos fazer? Pequenos reparos em casa. Então, vou aprender a cozinhar, eu vou aprender a, sei lá, trocar uma tomada com todos os cuidados, dependendo da idade dele. Eu tenho alunos de 9º ano, enfim, e eles começaram a trazer essas soluções para aliviar a convivência em casa. Eu achei, assim, fantástico, e eu fiquei muito, muito feliz com esses resultados. Eles são, assim, extremamente criativos. Basta a gente dar o caminho para eles. Agora, vou falar para vocês a parte que nós estamos. Nós estamos agora... nós já discutimos a quarentena, já tivemos muitas soluções, os alunos já trouxeram o que deu certo, o que não deu, enfim, acho que o empreendedorismo de vida ajudou bastante esse relacionamento durante a quarentena. Agora, nós começamos a trabalhar o pós-quarentena. Como que vai ser? E é isso que eu falo, como eu estou falando para vocês. Pessoal, e agora o pós-quarentena? O que vai acontecer? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar? E deixo para eles. Eles podem usar o celular, eles estão tendo aula online, eles podem sair da aula para pesquisar, eles avisam, professora, eu vou pesquisar. Eles podem pesquisar, às vezes eu falo, 10 minutos, vocês têm 10 minutos para pesquisar tal assunto. Aí eles pesquisam, e eu vou focar na escola, porque eu já vi que já foi tema de outras lives aqui,
sobre o pós-pandemia, né? A volta às aulas, a preocupação de psicólogos, professores, enfim, eu assisto às lives e eu já vi que foi debatido isso. E agora é do ponto de vista deles. Então eu falei para eles, o que vocês esperam que vai acontecer agora na volta às aulas? Como vai ser? Então foi muito legal, porque mesmo os alunos de 6º ano, eles falaram que a preocupação maior são com os pequenos. Professora, como que os pequenininhos vão saber ter o distanciamento social? Eles não sabem, eles vão querer, né? Quando tem o dia do brinquedo, até um falou, quando tem o dia do brinquedo, olha só, gente, quando tem o dia do brinquedo, nós aprendemos a compartilhar. E agora, quando a gente for o dia do brinquedo, a professora vai falar, não pode emprestar, cada um fica com o seu. Isso foi eles que trazem, e a gente vai procurando solução. O que mais preocupa esses meus alunos, tanto do 6º até o 9º ano, é sobre a higienização. Então, como que vai ser para higienizar a escola? Vamos pesquisar. Então, eles pesquisaram, eles viram aí aparelhos, máquinas, que fazem, estão usando agora no metrô de São Paulo, em algumas empresas, algumas máquinas. Eu acho que essas máquinas também serão legais. São máquinas que disparam uma névoa química seca, que em 30 segundos ela desinfecta o espaço. Professora, isso é legal. Eu sinto falta do presencial, porque quando nós estamos no presencial, a gente vai colocando os post-its. Então, o aluno vai escrevendo e ele vai colocando no quadro, olha, é legal a parte de higienização, isso daqui, e depois a gente dá aquela peneirada. Online fica um pouquinho mais difícil, eu vou marcando para eles. Porque se eu compartilho a tela, eu não consigo ver todos, então é um pouquinho, assim, trabalhoso essa parte. Mas eu vou anotando e vou mostrando para eles. Alguns também anotam. Quando a gente tem tudo anotado, aí nós vamos discutir o que é viável e o que não é viável. Então, nós vamos ver higienização na escola, nós vamos ver uma sala com 30 alunos, ela vai ter que ser dividida. Não vai mais poder ter 30 alunos numa sala, por causa do espaço. Como que nós vamos fazer isso? Professora, nós vamos colocar 2 salas, né? 2 salas, legal. 15, 15, tá. 3 salas, 10, 20, né? 10, 10, 10, 30, enfim. E eles vão falando, Terminou tudo? Aí vem, pessoal, e agora? Vamos pensar. Vocês falaram nas aulas passadas sobre o desemprego. Vocês falaram que muitas famílias não vão ter dinheiro, isso já tinha sido, não vão ter dinheiro para pagar mensalidade e tal. Como vai ser? Vocês estão colocando a escola, tantas coisas novas na escola, e estamos falando de escola particular. E vocês acham que a escola particular, ela vai poder bancar tudo isso? E aí eles começam, sabe, a discussão deles, e é muito legal, e eu passo a ser plateia, porque um pega e eles respeitam muito o microfone, eles falam na hora, quando 2 vão falar, o outro já desliga, e aí fala, não, eu tenho que repassar na mensalidade. Então, mas como é que vai repassar na mensalidade se você falou que muitos pais estão perdendo emprego? Como é que vai ser? Vai repassar? A escola vai aguentar? Então, nós estamos nesse embate. Amanhã é sexta-feira, amanhã de manhã eu tenho aula, e amanhã nós vamos continuar isso. Eles tiveram a semana toda para tentar encontrar uma solução, tá? Para essa volta às aulas, do ponto de vista, assim, empreendedor, né? Dos minutos, Soraya? Você fez quase a live inteira. O Rogério vai ficar sem tempo para ele. E agora, hein? A Célia se reinventou, Rogério. Olha, desculpa. Imagina, eu cobro de você na pousada da Cláudia. Fica tranquilo. Ele vai te pegar, viu, Célia? Uma live na pousada, né? Não, imagina, Célia, foi uma aula. Imagina, tá tudo certo.
Imagina, muito obrigada por tudo. Desculpa se eu entrei aí no horário. Não, foi ótimo. Eu vou pagar uma diária para ele lá na pousada da Cláudia, tá? Tá gravado, hein? Tá gravado. Tá gravado, viu, Célia? Olha lá, é para ele e para mim também. Então, agora vamos para o Rogério. Rogério, eu acho que assim, é legal você contar um pouquinho também sobre a sua experiência, né, com essa mentalidade aí empreendedora, como entrou na sua vida, que competências você acha que são essenciais para esse processo de reinvenção, e você não estando em escola, tendo filhos, sobrinhos, enfim, o que você acha que seria interessante também para que a escola pudesse desenvolver, para que essas crianças, esses jovens reinventassem o futuro, pudessem fazer escolha da profissão e seguir essa profissão com paixão. Legal. Não, olha, eu queria mesmo, brincadeiras à parte, agradecer muito a Célia, que enquanto ela foi contando um pouco a visão dela, eu também fui até reajustando um pouco o que eu tinha pensado para falar, porque foi, de fato, muito interessante, até os exemplos que você usou, Célia. Soraya, a gente é de uma geração muito próxima aí, né? Eu fico olhando hoje para o que devia ser conversado, e eu não faço muita ideia, na verdade, o que devia ser conversado na década de 80 nas escolas, né? Pelo menos nas escolas por onde eu passei, eu não tenho conhecimento em educação para olhar amplamente, mas eu cheguei no final de 89 para prestar um vestibular, e eu não sei dizer para vocês se a escola abriu algum diálogo comigo sobre o futuro profissional. Eu não lembro, e se isso aconteceu... E tomara que tenha professoras minhas e professores meus me assistindo aí, porque dessa época, porque eu mantenho contato com alguns, eu sou muito orgulhoso das escolas que eu passei, eu acho que foram lugares deliciosos, enfim, mas nesse ponto eu tive que me virar sozinho, minha sensação foi essa. Eu prestei ESPM tendo uma ideia muito... rala do meu futuro profissional, tinha conhecimento muito longínquo, não só do que eu poderia fazer, uma vez formado em publicidade, e mesmo um conhecimento que era sobre mim mesmo, assim, eu não tinha refletido ali sobre alguns sonhos possíveis. A faculdade era mais um passo, um desejo, né, aquela coisa, um sonho meu e de uma família, tal. Meu perfil era esse. Só que aconteceu uma coisa comigo um pouquinho antes, que foi muito boa. Hoje eu vejo que foi muito boa, que foi ter trabalhado com meu pai. Meu pai, um comerciante de porte pequeno ou médio, e que me colocava lá na loja dele para trabalhar, para resolver uns problemas que eu nem imaginar, mas como vou resolver isso aqui, tá? E aí a minha vida... se desenrolou, mas isso entrou no meu DNA, essa passagem por estar no comércio, e comércio é o lugar do inesperado, né? Entra um desconhecido na porta da loja e te pede sei lá o quê, e você pode ou não resolver aquele problema. Algo do que acontece 70 mil vezes por dia na vida de um publicitário e provavelmente de um educador, né? Da faculdade para cá, eu trabalhei numa empresa, trabalhei na IBM por algum tempo, voltei por um curto período para trabalhar com meu pai, depois eu fui um profissional de veículo, trabalhei na Globosat, que é uma TV por assinatura, e trabalhei também em agências, tanto de propaganda quanto de eventos, né? E nós estamos falando de 90 para cá, e aí tive a minha agência e tal, mas quando a gente olha de 90 para cá, e aí com um pouco mais de conhecimento, e a vida vai te mudando e te sinalizando outras coisas, né? E também um pouco mais de conhecimento, assim, eu vejo
o quanto o mundo de fato mudou. Não é uma zero novidade nisso, mas é como estar vivendo ativamente nesse mundo e sendo, entre aspas, vítima do processo educacional que eu tive, e aos poucos eu fui me dando também. Você começa a olhar com um viés de, pô, como é que eu cheguei até aqui, né? Imagina, eu entrei na faculdade em 90, a Constituição tinha 2 anos só, o Brasil teve, o mundo teve um primeiro balanço aí que transformou o mundo num lugar menos tranquilo, no meio da década de 70, com a crise mundial do petróleo. O Brasil, por razões históricas diversas, essa mudança para um lugar de um pouquinho mais de incerteza, ela aconteceu um pouco depois, que coincidiu com a minha entrada na IBM. Eu entrei na IBM, tinha uma última geração daquele tipo de profissional que passava 30 anos numa mesma empresa. Esses caras estavam saindo de lá, e eu estava participando ali de um monte de remodelação de processos e de coisas assim acontecendo. Depois eu entrei no mundo da comunicação, de fato, né? Eu era do marketing nessa empresa, mas quando você vai para veículo ou para agência, você começa a ter mais contato, pelo menos naquela época, né? Um contato mais direto com o fazer da comunicação. Na IBM eu era cliente, né? Era uma posição um pouco mais... eu estava menos conectado a isso. E tanto nos veículos como na agência, eu fui vendo o comportamento humano do outro lado do balcão, mudando muito rápido, né? Aqui no Brasil. Embora na Argentina, aqui do lado, eles sempre tiveram TV por assinatura, TV por assinatura foi entrar no Brasil com força na década de 90. E isso mudou bastante o consumo de comunicação e a importância que as pessoas estavam dando para o que estava sendo comunicado aonde. Começou a crescer e você via isso, o consumo de status das pessoas não deixou de ser só para um produto bacana, mas começou a também ser ditado por comportamentos, por música que se curtia, por alguns conhecimentos que alguns canais muito específicos forneciam, né? Depois, essa história da instabilidade, ela foi crescendo num movimento meio uniforme até as Torres Gêmeas. Torres Gêmeas e um certo boom da internet mais ou menos coincidiram, o estouro da bolha da internet, as duas coisas foram mais ou menos a mesma época, e de lá para cá o mundo só conheceu instabilidade e power, né? Nós vemos guerras, nós vivemos a crise de 2008, agora a pandemia, e por que eu estou contando da história? Porque eu acho... eu tenho uma visão que acho que se complementa à da Célia, que é assim, um lado de nós está buscando abandonar a zona de conforto, mas a zona de conforto já não existe mais de outro jeito, né? Não existe conforto. E aí, passados esses 30 anos, de 90 para cá, que é exatamente de quando eu saí daquele colégio, muito cabelo na cabeça, alguns sonhos ali sendo construídos, para hoje, e se a gente está falando do futuro e do que eu penso para os meus filhos e para a galera que está no processo de educação hoje, a não ser que a gente mude radicalmente nosso jeito de viver, o que algumas pessoas professam e dizem ser absolutamente necessário, como uma ligação um pouco maior com a natureza, um pensamento ambientalmente mais sustentável, etc., etc., a não ser que a gente mude para esse lado de um jeito firme, né, a nossa vida vai ser uma instabilidade cada vez maior, e assim, a gente vai ser tomado por uma imprevisibilidade constante. A nossa vida é imprevisível. Basta ver o que a gente está vivendo agora.
E, putz, outras coisas que a coisa é tão instável porque ninguém aqui, nenhum de nós três, ou quem está assistindo, a gente não pode chutar o que virá, porque é instável mesmo, né? Ninguém imaginaria que uma pandemia ia nos atingir, né? Então, dentro desse mundo absurdo aí, a gente, eu imagino, e eu fico olhando para o Joca e para a Olivia, que são meus filhos, eu fico falando, poxa vida, o que esses caras, o que eu posso, pelo menos não atrapalhar na formação desses caras, né? Porque eles vão ter que lidar com problemas muito complexos. Todo problema vai se tornar muito complexo de se resolver, porque como está tudo cada vez mais conectado, mais digital, toda solução ela vai atingir outros 8, 10 fatores, outros lugares inimagináveis, né? A coisa que mais me toma tempo na minha profissão hoje é a produção do Carnaval de Rua de São Paulo, né? Esse ano a gente produziu 8 blocos de carnaval, todos eles gigantes, cada um deles com a sua particularidade, um bloco com bateria, um bloco com um trio elétrico diferente do outro, um músico que pensa de um jeito, outro músico que precisa de outra coisa, enfim. E às vezes aí eu falo, poxa, eu vou mudar uma empresa, um fornecedor qualquer. Eu tenho implicações nessa história que são inimagináveis, e elas estão todas correlacionadas, todas. Tudo que eu faço aqui, se eu mudar, ou se eu fizer uma mudança num processo que a gente cuida disso, a gente é super cuidadoso, por exemplo, as pessoas às vezes nem sabem o que o carnaval implica, né? No nosso caso, ele implica em limpeza, por exemplo, é uma preocupação nossa, entregar o lugar que eu desfilei mais limpo do que eu recebi, por exemplo. E se eu faço uma mudança nesse processo, as pessoas percebem, alguma pessoa pode dar um elogio ou tecer uma crítica importante nas redes sociais. Enfim, cada decisão nossa tem impactos. Então, a primeira coisa que me preocupa é como esses jovens, sei lá, essa massa de gente entende a complexidade das suas decisões. Eu sinto eu vejo os corpos desses jovens todos pendurados, cada um deles, em 30 fiozinhos, sabe? Aqueles bonecos que você faz assim, e ele se mexe todo, você fala, como é que esse cara mexeu? Cada decisão que a gente toma hoje, ela já impacta num monte de coisa. Isso só vai aumentar para o futuro, né? Então, a primeira coisa que me preocupa é como essas pessoas que estão todo dia entrando no mercado de trabalho enxergam o poder que a sua decisão, por mais simples que ela seja, pode atingir, né? A segunda coisa bom, isso tem um monte de subcoisas que alimentam essa minha dúvida aí, que é, poxa, essa pessoa tem que construir uma inteligência emocional absurda, né? Um cérebro super flexível, né? Poxa, como é que eu posso... A que opiniões eu tenho que estar arraigado e que fatores, de outro lado, eu tenho que ser mais flexível, né? Então, tem um equilíbrio aí gigante que deve ser construído em cima de fatores cada vez mais complexos, né? E um lugar que eu vejo de muita importância aí, já apontando aí para o fim dessa minha primeira fala, o trabalho que as pessoas têm que fazer por elas mesmas para estar o tempo inteiro conectados com alguma paixão dela. E essa paixão pode ser dentro ou fora do trabalho, mas tem alguma coisa que você te faz chegar na cama à noite bem, que é olhar para o dia e falar, caramba,
mais uma vez eu toquei em alguma coisa que me move e que me movimenta, né? E essa paixão pode ser algo que te atravessa a vida, e aí, pô, sei lá, eu brinco com o meu violão, sei lá, como pode ser algo super pontual, assim. Eu tive um aprendizado esse ano, estou tendo um aprendizado esse ano, por conta de um projeto que acho que todo mundo ouviu falar, que se chama Inumeráveis, que é um projeto, é uma plataforma onde as pessoas estão contando as histórias de quem morreu está morrendo durante a pandemia, né? Esse projeto, ele nasceu de uma visão de mundo de uma outra pessoa, um xará meu, se chama Rogério. Ele me contou essa história antes dela meio existir. Eu falei, olha, não sei para onde essa história vai, eu estou junto com você. Eu, no dia a dia desse projeto, eu acabei, por um lado, fazendo parcerias com universidades do Brasil inteiro, são universidades de comunicação, e que essas universidades estão provendo para os seus alunos a oportunidade de escreverem uma matéria num momento super difícil e de participarem desse momento que é histórico, né, que é uma coisa que vai ficar aí para toda a vida. E, por outro lado, também, embora já faz aí umas 3 semanas que eu não escrevo nenhuma, preciso voltar já para isso, eu tenho também escrito histórias e ouvido relatos de familiares que perderam seus parentes queridos. Onde está a paixão nessa história? Claro que eu torço para ninguém mais morrer de coronavírus já, sim, mas é impossível, ainda mais do jeito que está sendo gerenciada essa história, ou não está sendo gerenciada essa história toda. Mas a minha paixão se revelou ali numa visão de mundo, que é uma visão de mundo onde as pessoas e a vida importam, né? Aquelas histórias que a gente está perdendo, elas estão fazendo falta para a gente. Pô, que droga isso, né? Estamos perdendo essas vidas aqui. Agora, elas não só estão sendo perdidas, como elas estão sendo perdidas de um jeito bruto, né? Familiares não estão tendo sequer o direito de se despedir direito né, nessas histórias. Então, quando eu vi ali um cantinho meu que estava, é um lugar onde eu vou semear de alguma forma a minha paixão pela vida, escrevendo isso está de alguma forma me ajudando muito nesse período e me abrindo visões e aprendizados até profissionais por conta das coisas que estão acontecendo no dia a dia fora dessa história. Então, esse é um exemplo que eu quis citar, que pode ser de um trabalho voluntário, mas muita gente acaba juntando paixão com o seu trabalho. Eu também sou apaixonado pelo meu trabalho, é uma sorte, quase um privilégio isso, né? Ainda mais no país que a gente vive, mas, putz, se a paixão não está no nosso trabalho, a paixão tem que estar meio perto, tem que estar um pouco circulando a gente aqui, porque ela nos ajuda a nos tornar resilientes. Né? Porque nesse mundo maluco de sobe e desce, de crise, haja resiliência para a gente passar por ele, né? E acho que a resiliência é, de alguma forma, alimentada pelas paixões que você tem na vida, assim. Então, bora alimentar a paixão, porque isso faz um bem danado. É isso. Excelente, Rogério. Olha, eu vou dizer para vocês que nessa live as pessoas estão elogiando muito vocês. Vocês estão, assim, campeões de audiência, viu? Que legal. Porque parabéns para tudo quanto é lado. E a gente poderia realmente, Rô, você falou, né? A gente poderia conversar, tem vários subtemas aí, né? A partir de tudo isso. Eu acho que nós, né? A nossa geração perdeu, sim, bastante, porque na época que nós estávamos na escola, não tinha tanto essa preocupação com o desenvolvimento de habilidades. Eu acho que se preparava para conteúdo. Você precisa saber isso, que foi um pouco do que a Célia também falou anteriormente. Você precisa trabalhar tal conteúdo e não tinha... era assim, precisa aprender porque precisa.
né? Uma outra coisa importante que eu acho também, né, quando eu te pergunto, né, o que você esperaria para os seus filhos, eu acho que, assim, anteriormente também nós pensávamos em preparar para determinada profissão, só que hoje em dia nós não sabemos nem que profissão vai haver, que foi uma das coisas que a gente até discutiu antes, né, nos bastidores. Então, assim, vai ter engenheiro, vai ter médico, vai ter, enfim, tem coisas que a gente não sabe. Então, é muito importante, sim, nós pensarmos em preparar, assim, para né, desenvolver a criatividade, pensar em resiliência, em autoconhecimento, porque é isso que vai preparar para que cada um, a partir de agora, possa se colocar nesse mundo, né? Eu acho que, assim, a gente tem uma pergunta só antes de eu fazer o meu fechamento, até porque a gente já está passando aí o nosso horário, mas a Islânia é a nossa seguidora fiel, eu até agradeço, parabenizo por ela estar conosco sempre aqui em todas as lives, e ela fez uma pergunta que eu gostaria que vocês, se os dois puderem falar rapidamente, objetivamente, como empreender nesse momento e como iniciar. Se vocês podem dar aí uma contribuição rápida sobre essa pergunta. Espera aí, você está muda aí. Oi? Oi. Oi. Então, o começar, né? Voltando aos desafios dos alunos, então, o que foi visto? Quais são as profissões do futuro? O que vai vir para o futuro? Quais são os desafios? E a partir daí é que começa a se delinear, né? A gente começa a desenhar o que vai acontecer, a projetar o que vai acontecer. Então, eu acho que tem que ver profissões que serão extintas, e porque a pandemia veio para mudar muita coisa, como o Rogério mesmo disse, e o que está surgindo. Então, nós já vimos várias profissões, principalmente na área da tecnologia, que vai deslanchar. Então, eu acho que o empreendedorismo ele tem que partir para isso. Era isso que eu tinha para falar, antes que eu leve bronca. Antes que o Rogério diga que você tem que pagar duas noites. Por mim, pode falar. Não é brincadeira. Ó, assim, é uma pergunta super aberta, né? Como começar? Depende do que vai começar, né? Às vezes, depende da área que você pretende iniciar. Algumas áreas demandam um estudo maior e leitura, enfim, tem algumas coisas que precisam ser feitas. Cada início de empreendimento tem o seu tempo, né? E aí, enfim, você tem que avaliar isso. Mas, se existe uma coisa que está atravessando todos os empreendimentos hoje, o universo digital, né? Uma coisa que a pandemia nos trouxe, e o fim da pandemia não vai levar isso de volta, é a aceleração digital. Eu comprei uma lâmpada semana retrasada. Quando é que você pensava que você ia comprar uma lâmpada pela internet? Não vou falar o nome da loja, não sei o que, .com, tal, não sei o que, uma lâmpada, porque queimou uma lâmpada, né, não podia sair e tal. Eu tinha a opção, vou até a loja X, tal, visto máscara, me coloco em risco, ou compro uma lâmpada pela internet, ela chega em 4 dias. Posso ficar 4 dias com uma lâmpada queimada aqui? Então, isso é inimaginável para a gente, né? Inimaginável. Mesmo os negócios mais digitais, mesmo esses, estão também se transformando muito para se tornar ainda mais digitais. Então, assim, seja lá o período de preparação que você queira dar para o seu empreendimento nesse momento, pense digital, sempre.
É isso mesmo. E acho que assim, né? Acho que a gente pode encerrar com a seguinte fala. Eu acho que o grande desafio nosso nesse momento é transformar, né? E o desafio da educação, vamos pensar, é preparar para transformar e acho que assim, educar para algo que nos move com paixão. Porque realmente é isso, fazendo com paixão, tudo se torna melhor, tudo se torna mais agradável, né? E acho que essa pandemia, concordo com você, Rogério, ela veio para trazer muitos benefícios. Por mais que a gente diga que é só coisa negativa, é doença, é problema, não posso sair de casa, não posso ver as outras pessoas, mas eu acho que trouxe a possibilidade de cada um se reinventar dentro das suas próprias possibilidades, né? E eu acho que fez com que cada um se empreendesse de alguma forma, né? Seja lá o que for, mas empreendesse, né? Então, eu tenho aqui a agradecer a vocês por terem concordado em participar desse momento aqui comigo, parabenizar vocês dois pelas contribuições que foram super ricas, e passo a palavra agora para vocês se despedirem. Celinha? Rogério, vamos lá, Rô, vai lá, Rô. Não, beleza, eu queria agradecer pela oportunidade, Soraya, para Sandra também, e Célia, é um prazerzaço te conhecer, acho que a gente pode reverter essa sua dívida para a Cláudia mesmo, ela paga 2 cervejas para a gente, tanto que a gente falou na audiência do Educatuar sobre a pousada dela, foi quase um patrocinador da live aí, a pousada maravilhosa, o livro é incrível, né? O livro é incrível. E, olha, foi um prazer aí, tá? Muito obrigada. Rogério, também foi um prazer enorme te conhecer. Muito obrigada, Soraya, pelo convite. E você sabe que eu sou sua fã, admiro muito o seu trabalho. E foi um prazer enorme. Eu me empolgo quando eu falo, porque eu amo aquilo que eu faço. E a gente ficaria aí conversando e aprendendo, porque a gente trocou aqui, nós acho que aprendemos, cada um aprendeu um pouquinho com o outro, e foi muito legal. E a gente pode, sim, Rogério, marcar um encontro lá na pousada, viu? Na pousada, vamos terminar, fazer a propaganda direta, a pousada a capela, né? É isso aí, então. Obrigada aí aos nossos seguidores, às pessoas que estão nos assistindo. Lembrando que semana que vem teremos mais uma live, quinta-feira, às 17 horas. Teremos 2 médicos, um pediatra e um infectologista, para nós conversarmos um pouquinho a respeito do olhar cuidadoso que nós teremos que ter aí com a volta às aulas presenciais. Tá bom? Espero vocês aí semana que vem. Mais uma vez, obrigada, Célia. Obrigada, Rogério. Até a próxima. Boa noite para vocês. Obrigado.